vamos relacionar um caso de um paciente meu, tá? Que a família descobriu que ele estava com 11 facas debaixo da cama, um 16 anos de idade. Veja, eles vieram primeiro conversar comigo para ver o que poderíamos fazer. Eu estou dando um resultado de 1 ano e 8 meses de trabalho. Veja o follow-up interessante. Características dele, olha, era literalmente um pouco sedutor, mas muito superficial. Havia entre aspas, ausência de delírio, né, que é uma alteração do juízo crítico, né, mas um pensamento muito irracional e meio questionável. Uma ausência, quando eu pressionava ele tinha uma ausência de nervosismo e manifestava uma certa não confiabilidade. Ele não era confiável hora nenhuma. E ele tem uma tendência monstruosa. Quanto mais eu pressionava ele, mais ele mentia, mais ele era insincero. E quando eu perguntava e questionava e via ele, não, eu menti mesmo. Você tem algum remorso, vergonha? Não. E mais questionava, o juízo, né? O juízo dele da realidade era muito empobrecido. Era aquele juízo, porque o juízo ele tem uma finalidade de nos ajudar a melhorar os nossos atos, né? Se você não tem um juízo muito bom, significa o quê? Significa que você não vai conseguir aprender com os erros. Se você não aprende com os erros, adivinha o que acontece? Os outros estão errados. Então, existia também nele, além dessa pobreza, tinha uma clara ameaça nas minhas falas. Quando eu falava com ele, ele queria me ameaçar. É interessante, ele queria literalmente me matar. Isso ele me falou várias vezes, eu vou te matar. Interessante, né? Só que como trabalhar com uma criatura dessa que hoje, dentro da psiquiatria, dentro da neuro, da psicoterapia, não tem saída. Não tem saída. Só que foi um trabalho longo, toda semana os pais impuseram isso neles. Então, a gente pode usar inicialmente o Aaron Beck, que é um título de distorções da cognição e interpretações que não estão de acordo com a realidade. E se eles fazem muito, eles têm distorções de cognição e de interpretação muito forte da realidade. Eles fogem da realidade. Mas veja como trabalhar com isso. Usa o conceito sem usar o conceito. O conceito da fortaleza, né, enquanto virtude, ele pode ser norteador de todas essas distorções, todas essas incompreensões, porque no âmbito do raciocínio do indivíduo, a fortaleza, ela é uma virtude muito especial, porque ela trabalha com objetos de medo. Mas veja, se o indivíduo não tem medo, como é que nós vamos lidar? Então, eles trabalhar com qual medo, de alguma forma, mesmo que sutil. Aquilo dali é como se fosse uma rachadura. Então, quando você pega esse medo, né, eles impedem, o medo impede nesses indivíduos, e às vezes até como atributo, de acessar a vontade enquanto razão. E se refere literalmente a uma audácia. A audácia de medir e se afastar do medo e se garantir a persistência diante das dificuldades, porque eles têm muitas dificuldades. Por isso que eles usam essas artimanhas, essas mentiras, e eles mentem descaradamente. O comportamento chamado comportamento fantasioso e não interpessoal, né? É muito grande. E às vezes, muitas vezes, eles têm uma falta de insight, quer dizer, de perceber o que eles estão fazendo muito grande. Mas voltemos à fortaleza. Como é que isso vai poder, e como é que isso melhorou a vida dele? Porque embora hoje ele está trabalhando, tem uma família, não seja uma pessoa de um afeto de 5 estrelas, né? Mas está ali está funcional, eu ainda continuo tratando com ele, ele tem cada dia se aproximando dos filhos, está tendo uma surpresa até para mim,
né? Porque é uma dificuldade. Então, quando você trabalha com essa fortaleza, ela é uma virtude que manifesta propriamente nos atos repentinos. Então, nas dificuldades que surgem do nada, num perigo mortal que surge rapidamente, que a tendência dos indivíduos ou é de fugir, ou de paralisar, ou de mentir. Quer dizer, eles não enfrentam. A fortaleza, ela reside no indivíduo que vai trabalhar, né, com a inclinação da luta aos fortes. E isso é trabalhável. Então, esses vícios, os vícios opostos à fortaleza, é audácia, né? Então, quanto mais audaz, né, são semelhantes, mas se opõem. Semelhantes, mas se opõem. A intrepidez, né, a audácia é semelhante, né, mas se opõe à fortaleza. Elas se divergem no excesso. O primeiro, ele consiste na falta do medo necessário diante de perigos de morte. Segundo, no excesso da paixão da audácia. Então, esses vícios opostos em escassez é o temor. E o temor, ele cria no indivíduo a noção de que consiste no medo excessivo de perder a vida ou perder a própria vida diante de perigos mortais. Então, quando você... Isso é um estado de arte. Quando você percebe que o objeto é o mal futuro do qual não se pode resistir, só haverá um vício do qual a paixão se der de um modo desordenado, contrário à razão. Quer dizer, o raciocínio, a lógica, o juízo crítico da realidade vai se faltar. Então, ele foge não só da realidade, não só do fato, mas é um medo da razão se ordenar. E esses vícios consistem no indivíduo que fica inclinado completamente à desordem, de um amor muito forte a si próprio. Vou repetir, eles têm um amor completo a si próprio. Lembra que eu falei? A falta de remorso ou vergonha, tendência de mentir sinceramente, não ser confiável, um egocentrismo patológico. Vou repetir, um egocentrismo patológico e uma incapacidade de amar. Não é isso que acontece? Eu não estou dizendo só nos psicopatas, eu estou dizendo que isso acontece com você também, filho. Você. O orgulho, né? É nesse sentido que mesmo que você não tenha critério para ser um psicopata, mas quando você mente, quando você manipula, quando você hipertrofia a sua autoestima, quando você é incapaz, presta atenção, é incapaz de reconhecer a ajuda dos outros, de agradecer constantemente e sinceramente, isso te permite simplesmente abafar o ego. E veja só que coisa interessante, quanto mais o indivíduo é soberbo, menos ele vai crescer em todas as realidades, seja na família, seja financeiramente, seja no princípio metafísico, ele não foge. Então, esses indivíduos que têm a soberba, o ego grande, né? O egocentrismo patológico e a incapacidade de amar, consequentemente, o indivíduo ele vai ter perda de insight, ele vai ser incapaz de reconhecer os erros, ele vai ter um comportamento fantasioso e não convidativo. Não convidativo. Então, veja que a soberba, né, esse vício da audácia, produz uma raiz muito triste na paixão que leva o próprio homem. Né? Tal paixão, contrária ao temor,
Quer dizer, o indivíduo não enfrenta a realidade, não enfrenta a dificuldade, não tem coragem de avançar, não tem coragem de servir completamente. Esses indivíduos perecem. A fortaleza em relação ao ato de atacar ou de enfrentar é óbvio que é uma magnanimidade, assim, algo magnânimo. Essa é uma disposição que leva à grandiosidade. É uma ação que leva a um projeto grandioso. E a paciência junto com a fortaleza é algo quase que imparável. A virtude da magnanimidade, da grandeza, implica que você tem uma alma grande, implica que você tem um intelecto grande, e como se o magnânimo tivesse orientado a algo grandioso conforme a razão. Volta ao paciente. Na terapia constante, toda semana, foi um trabalho árduo. Colocar princípios que para ele era princípio sinônimo de fraqueza foi desafiador. Não estou dizendo que, infelizmente, todos nós conseguimos, mas alguns, quando conseguimos, é algo que tem que ser compartilhado, porque isso causa sofrimento para muita gente. Então, essas riquezas não são, por exemplo, essenciais aqui, né, na psicoterapia médica atomista, mas ela se aproxima muito mais do Sêneca, por exemplo, do que Aristóteles, que na solução aristotélica, nos argumentos, acaba concordando com Sêneca, que é virtude, se basta a si próprio, porque ela pode existir, até mesmo sem esses bens exteriores. Você entende isso? Que as virtudes se basta a si próprio. Você não precisa correr atrás de coisas materiais. Isso virá, aí eu cito, virão por acréscimos. Mas o foco seu não é a matéria. E isso precisa entender isso, porque é dela que se opera a maneira mais expedita. É aquela que se opera de forma mais contundente, magnânime. Ela promove no indivíduo um apreço gigantesco às virtudes interiores, ao que tem de mais elevado no indivíduo, e despreza os bens materiais. Desprezar não significa que isso não impede que você possa ser rico, né? Não tem a ver. Também não impede você ser pobre, ser irrelevante. Os bens maiores estão lá alocados no lugar certo. Essa é a prática das obras das virtudes, e que quando colocado isso, infundido lentamente, unindo com outras teorias, você consegue mudar muita coisa. Talvez de 10 você consiga 1, mas você tem que ter esse afinco, vou tentar. E isso é alcançável. E se é alcançável para um indivíduo fragmentado como esse, que tem como norte esse famoso charme superficial, em períodos ou ausência de delírio, mas uns pensamentos irracionais que não tangenciam a realidade, uma certa manifestação psiconeurótica, diria alguns, não são confiáveis, tendência a mentir e a insinceridade constante, falta de remorso, e quando dizem remorso porque foram pegos, eles não falam espontaneamente. Comportamento antissocial deles inadequado, um juízo empobrecido, um egocentrismo gigantesco, uma pobreza, vejam, a pobreza das reações afetivas. Isso é o que eles funcionam, a falta de reciprocidade. Você doa para ele e eles não doam nada. E alguns ainda ameaçam com comportamentos fantasiosos,
e às vezes uma vida, né? Uma vida sem um plano. É assim que funciona. Em instâncias menores, muitos de vocês assim também agem. Talvez não tenham traços, talvez não sejam, em questão de critério, agir dessa forma. Mas você pode também agir dessa forma. A gente pode usar a referência do texto de Aristóteles, o livro 4, a Ética a Nicômaco. Na Ética a Nicômaco, a ironia está ali em Tomás. Consiste em dizer que você consegue, por ironia, matar completamente essa visão egocêntrica. Destrua o seu ego e eleve a sua vida. Destrua a soberba e eleva a sua vida. Destrua o mundo exterior e eleva a riqueza do interior. É assim que você vai conseguir dar saltos na sua existência. Funcionou, foi 1 ano e 8 meses de trabalho. Décadas de experiência. Você já sabe onde é que lidar e como lidar. Mas que é fácil, não é. Mas que é muito gratificante poder ajudar, é. Continuemos. E isso vale para as famílias. Eu estou falando de família, nos casos mais drásticos e dramáticos, certo? Na Terra.